O Ultron pode mesmo ser um dos maiores vilões de WandaVision, mas como assim? Vamos analisar isso tudo e depois eu vou contar o que eu acho que vai realmente acontecer. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e o vilão por trás de WandaVision é um grande mistério para todos nós até agora. Parece que pelo menos a maioria dos fãs não acredita que o único vilão vai ser mesmo a Feiticeira Escarlate. Vai ter alguém por trás de tudo com certeza. Aí, se é o Mephisto, se é o Pesadelo, se é a própria Agatha Harkness, a gente não tem certeza. Eu já até falei muito aqui no canal sobre isso e eu até mencionei que não acredito muito que o Ultron poderia voltar. Só que, poxa, eu não posso negar os indícios que estão sendo apresentados. Para começo de conversa, a teoria que eu estou achando mais interessante sobre o retorno do Ultron não envolve necessariamente ele ter criado o Hex, ou seja, aquela barreira lá que envolve o Westview e forma a anomalia Maximoff. Toda vez que eu falo Hex aqui eu fico com medo de alguém não entender, mas eu imagino que se você me acompanha aqui no canal você já sabe que toda vez que eu falo Hex eu estou me referindo àquilo que está rolando lá em WandaVision. Aliás, se não acompanha o canal, se inscreve, ativa as notificações, porque aí você me dá uma força inacreditável e ainda fica informado do mundo de super-heróis. Adoraria ter você juntinho aqui na família Loquia, porque tem vídeo praticamente todos os dias. Mas muito bem, vamos falar do Ultron. Ele é um personagem extremamente importante para o surgimento da Feiticeira Escarlate e do próprio Visão. Do lado da Feiticeira Escarlate, ele recrutou ela e o Pietro para lutarem ao seu lado contra os Vingadores. E em relação ao Visão, ele criou o corpo do Visão para ser um receptáculo da sua própria consciência. Se a gente for voltar aqui para trás, o Ultron foi criado a partir de uma análise do cetro do Loki, que nós sabemos era na verdade apenas uma casca para manipular a joia da mente, e no seu nascimento ele destruiu o Jarvis. Logo em seguida, o Ultron começou a criar um corpo perfeito para si mesmo usando Vibranium. Antes mesmo do Pantera Negra aparecer no universo cinematográfico da Marvel, Wakanda já tinha feito uma pontinha em Vingadores Era de Ultron. E depois que pegaram esse corpo, o Tony Stark junto com o Bruce Banner colocaram um restante do Jarvis dentro dele. E daí o Visão despertou como se fosse uma mistura do Jarvis, da Joia da Mente, do Ultron e das mentes do Tony Stark e do Bruce Banner de certa forma, porque foram os dois cientistas que colocaram a consciência dentro daquele corpo. Então, uma vez que nós estamos vendo as origens da Wanda sendo exploradas na série, faria sentido nós vermos também as origens do Visão sendo exploradas. Uma versão alternativa do irmão da Wanda apareceu, por que não agora uma versão do Ultron também? E aí você pode pensar, peraí, o Ultron morreu no finalzinho de Vingadores 2. Só que, será? Se você se lembra bem, o Ultron dividia sua consciência em vários robozinhos menores, né? Várias versões de Ultron. E o Visão diz que encontrou o último deles, só que era possível que o Ultron tivesse mais algum robozinho escondido em algum lugar, só para sobreviver e voltar no futuro. Claro que isso não ficou estabelecido, mas as portas estão abertas. A hora que a Marvel quiser usar o Ultron de novo, ela pode. Até porque o Ultron é um personagem muito maior nos quadrinhos do que foi no universo cinematográfico da Marvel. É um vilão que já voltou várias vezes. Vale até dizer que a Era de Ultron nos quadrinhos foi muito maior, muito mais apocalíptica, muito mais épica do que foi na adaptação cinematográfica. E é um personagem que tem uma relação muito próxima também com o Hank Pym. Em histórias mais recentes, o Ultron até se fundiu com o Hank Pym. E eles viraram uma criatura só. Porque aqui vai uma diferença, né? Nos quadrinhos, quem criou o Ultron foi o Hank Pym e não o Tony Stark, através das suas pesquisas e tal. E aí as coisas começam a ficar interessantes. Primeiramente, se você pesquisar o elenco de WandaVision no Google, aparece James Spader, o cara que fez a captura de movimentos para o Ultron e também emprestou a voz para o vilão, como um ator de voz do Ultron dentro da série.
Só isso poderia ser o suficiente para muitas pessoas pensarem, nossa, tá confirmado então, Ultron tá lá, o Google confirmou, mas, gente, eu já fiz até um vídeo aqui explicando como o Google não pode ser uma fonte confiável de elenco de séries. Eu expliquei tudo em um outro vídeo, se eu encontrar esse outro vídeo, eu vou linkar aqui do lado, porque uma coisa bem parecida aconteceu com os filmes do Homem-Aranha, eu acho, e aconteceu também com Vingadores Ultimato. Na época, o Google estava dizendo que o Wolverine iria aparecer em Vingadores Ultimato. Então, peraí, calma, qual é a fonte confiável então para ver o elenco? Temos o site IMDb, o Internet Movie Database, e lá não tem James Spader no elenco de WandaVision não. Então, caramba, desconfirmou a teoria, ele também não tá em WandaVision? Também não. Fica em aberto, porque ao mesmo tempo que o Google não confirma, o IMDb não mostrando ele no elenco também não desconfirma, porque pode ser uma coisa que a Marvel só quer confirmar a hora que aparecer em um episódio futuro, sabe, para não dar spoilers. Apesar do IMDb ser uma fonte bem próxima do oficial, porque são as próprias pessoas da indústria, né, produtores, executivos, roteiristas, diretores que podem entrar lá na página e editar, isso também não significa que eles vão sair dando spoilers de tudo, porque sim. E com isso entra o próprio Kevin Feige. Em um bate-papo que ele fez no Reddit, ele disse que adora trazer de volta personagens que as pessoas achavam que não tinham mais futuro no universo cinematográfico Marvel. Na verdade, ele não disse especificamente o universo cinematográfico Marvel, ele falou, adora trazer de volta personagens que as pessoas achavam que não iriam ver de novo. Isso foi em 2019, o ano que aconteceu Vingadores Ultimato, e também um ano em que a Disney comprou a Fox. Agora em WandaVision a gente já viu vários exemplos disso. O Evan Peters voltou como Mercúrio, a gente achou que nunca mais ia ver ele como personagem. A Darcy Lewis voltou e a Jane Foster, que a gente achou que continuaria sumida para sempre, vai retornar como a poderosa Thor no filme Thor 4. Esses já são excelentes exemplos de personagens que a gente pensou que nunca mais ia ver sendo trazidos de volta. Porém, se o Ultron realmente for voltar em WandaVision, como é que ele voltaria? Eu já disse que não seria como um criador do Rex. E é exatamente aí que entra a teoria que está circulando na internet sobre o diretor Hayward. A gente já percebe há alguns episódios que esse cara é um vilão da série sim. Pode não ser o maior vilão, reviravolta e tal, mas pelo menos como uma imagem, um cara do governo, ele representa um antagonista na série. Foi até o que eu comentei no vídeo que eu teorizei quem poderia ser o vilão por trás de tudo. Ele aparentemente não gosta nada de super-heróis, porque não pensou duas vezes para atacar a Feiticeira Escarlate. E também falou de uma forma muito estranha sobre a relação que a Monica Rambeau tinha com indivíduos com superpoderes, se referindo a Carol Danvers, Capitã Marvel. E ele tem segredos aí que estão prestes a serem revelados, a batata dele tá assando. Portanto, o que essa teoria diz é que o Hayward pode ser o Ultron. E quais são as pistas para isso? Primeiro, Hayward não existe nos quadrinhos. Ele é um personagem totalmente criado para WandaVision, e isso torna ele um mar aberto de possibilidades. Podem fazer qualquer coisa com ele, porque não há precedentes nos quadrinhos, e foi um artifício excelente da Marvel para nos surpreender com esse personagem. Se ele for mesmo o Ultron, isso explicaria por que ele estaria atrás do corpo do Visão. Afinal de contas, no episódio 5, ele revelou que a Wanda tinha invadido instalações secretas, onde a Espada estava estudando o corpo do Sintozoide. Agora, para que estava estudando o corpo do Sintozoide? Se fosse o Ultron ali no Hayward, ele estaria estudando o corpo do Visão exatamente para construir um novo corpo super poderoso para ele. Isso também explicaria por que ele odeia tanto super-heróis, já que ele foi derrotado pelos Vingadores. E outra, isso pode nem significar que o Hayward como pessoa ali seja um robô de fato. Talvez apenas a consciência do Ultron que foi transplantada para aquele corpo orgânico. Talvez até substituindo o Hayward original. E isso não seria uma coisa inédita, porque em Vingadores Era de Ultron mesmo, o Ultron estava tentando transferir a sua consciência para o corpo do Visão. Ele pode ter realizado essa proeza, só que transferindo sua consciência para um ser humano
normal, que a propósito poderia já ter uma posição de poder no governo na espada e por isso mesmo o Ultron quis se passar por ele. Acho que talvez o mais interessante é que essa teoria veio de uma referência dos desenhos animados. A animação Avengers Assemble, que foi exibida de 2013 até 2019, mostrou um personagem chamado Truman Marsh, que era um burocrata que não gostava de super-heróis também, e na verdade tinha uma origem oculta. Ele era o Ultron disfarçado. Agora, pega a personalidade desse Truman Marsh e compara com a personalidade do diretor Hayward, e você vê, poxa, os dois personagens são realmente parecidos. Vale dizer que o Truman Marsh é de fato um personagem que existe nos quadrinhos. Ele tá um pouco diferente na série animada, mas beleza. Talvez tenham mudado o nome do personagem de Marsh para Hayward, exatamente para não fazerem essa ligação pra gente, para não revelar quem o Hayward realmente é. E se você tá pensando, nossa, Loki, essa teoria é viajada, porque é um desenho animado, você acha que WandaVision vai adaptar uma parada que aconteceu no desenho animado? Então, deixa eu puxar novamente pro Kevin Feige. Em uma entrevista que ele deu pro Collider, foi a mesma entrevista em que ele respondeu se o Charlie Cox iria voltar como Matt Murdock, o Demolidor, e ele desviou, assim, da pergunta, respondendo o seguinte, em tradução livre aqui, tá? Porque eu tô parafraseando. Nós usamos tudo dos quadrinhos, de filmes, séries passadas e até desenhos animados como referência. You know, I look at anything that has happened before, whether it's our movies, whether it's Marvel Entertainment TV series, in particular, obviously the comics, video games, cartoons, all of it is available as inspiration. Ele foi bem específico. Eles estão livres para usar os desenhos animados como referência também. Talvez o fato dele já ter essa ideia na mente seja uma pista de que eles já tinham feito isso. E na época que ele deu essa entrevista, WandaVision estava prestes a começar a ser exibida, a série já estava pronta. Se WandaVision vai trazer o Ultron de volta, eu sinceramente acho que essa é a melhor forma. Na verdade, talvez a única forma que eu vejo sentido. Seria muito legal ver o Ultron de volta de certa forma, apesar de não conseguir enxergar qual o futuro desse personagem dentro do universo cinematográfico da Marvel. Ele poderia voltar só como um vilão ali, beleza? Poderia. Mas a grande questão é que ainda precisa ser explicado as origens sobrenaturais do Rex, a questão da Wanda ser uma bruxa, que foi algo que eu comentei no vídeo que eu fiz, no vídeo que saiu hoje mais cedo, aliás. Vou deixar linkado aqui se você não assistiu ainda. E do momento que eu tô publicando esse vídeo, nós temos pouquíssimos episódios pra frente. Então é pouco tempo para desenvolver tantas coisas, responder tantas perguntas e ainda colocar o Ultron ali no meio. Nossa, vai ser muito difícil tanta revelação em pouco tempo. Seria muito mais fácil para a Marvel continuar mostrando o Hayward como esse cara do governo que odeia super-heróis e quer acabar com a Wanda. Um antagonista simples da série mesmo. O problema é, olha só, depois do episódio 6, o diretor Hayward fugiu, né? Significa que ele ainda tem um papel a cumprir na série. Que papel vai ser esse? Vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem mais vídeos para você assistir. Clica aí, continua no canal e muito obrigado pela sua companhia maravilhosa. Eu sou o Miguel Lokia. E a gente se vê na próxima. Nossa, que doideira, eu não acredito que eu estou acreditando em uma teoria, na possibilidade de uma teoria do Ultron em WandaVision ser verdade. Mas, pô, essa aí realmente é interessante.